falácia são erros de raciocínio, certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora da gente fazer o projeto, na hora da gente planejar o nosso texto, de tal modo que a gente consiga identificar essas falácias, tá bom? Então, muita atenção nisso. Dentro do contexto do Enem, certo? É um obstáculo, tá? A falácia é um obstáculo à construção da argumentação consistente e persuasiva. Se você, olha isso aqui, ó. Se a sua redação ela apresenta uma falácia, ela vai demonstrar o quê? Falta de rigor lógico e crítico. Aí o avaliador vai pensar assim, cara, esse cara não está sabendo argumentar, certo? Se ele não está conseguindo argumentar, isso vai afetar a competência 3, certo? Então, esse aqui é um ponto que é importante. Pode afetar a 2? Pode também. Competência 2 também pode afetar, desde que isso impacte, tá bom? No conhecimento, né? Da estrutura. Na estrutura dissertativa argumentativa, tá? Então, tem que prestar atenção, né, com as falácias. Vamos aqui seguir em frente. Bora começar. Vamos lá. Qual o problema da falácia? Prejudica a coerência, prejudica a coesão, vai enfraquecer a argumentação, enfraquece a credibilidade do autor. Então você não consegue convencer porque a pessoa já tá, né? A sua pessoa já está em descrédito, tá? Então é só lembrar, né? Tem gente que não confia na argumentação de uma certa pessoa só porque é uma certa pessoa que está falando, tá? Então, na vida real, no dia a dia, certo? Isso vai, né, acontecer bastante, né? Então, a pessoa pode até estar usando bons argumentos, mas se você não confia na pessoa, de nada vai adiantar o que ela está falando, tá? Então, prestem atenção nisso. A falácia dificulta a compreensão do leitor e, claro, né, você vai se prejudicar na competência 3. É prejuízo na competência 3 na certa, tá? Vamos lá. Falácias na argumentação do Enem, tá bom? O que é bastante claro, né, de conhecimento explícito para, né, nós que trabalhamos, tá, com redação no Enem. Qual seria a grande falácia, né, o grande problema, né, qual a grande falácia dentro da redação do Enem? Justamente uma contradição grave, tá bom? Uma contradição grave, certo? Então aqui, o que seria essa contradição grave? Eu afirmar que a educação é fundamental, né, para o desenvolvimento do país, mas ao mesmo tempo eu vou defender, né, o corte de investimento em escola pública. Então é uma espécie de contradição, tá? Então, ó, se a educação é importante, eu não posso, né, ser a favor do corte de verbas para a educação, tá bom? Então seria, né, esse exemplo de contradição grave. Mas de maneira em geral, vamos ver, né, algumas falácias, tá? Então, por exemplo, essa daqui que é a tal da generalização indevida, tá? Então, eu estou generalizando, né, de maneira radical, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, todos os jovens são preguiçosos e desinteressados, tá? Então, por mais que para você, né, você veja dessa forma, mas esse tipo de afirmação, né, ela é facilmente, né, refutada, tá?
Então, se todos são preguiçosos e desinteressados, é todo mundo mesmo. Mas eu posso falar, não, mas a Raíssa Leal é uma adolescente que é medalhista olímpica. Ela é interessada no skate, tá? Então, a gente vai começando a perceber que certas afirmações não podem ser feitas, tá? Porque justamente elas podem ser facilmente serem refutadas, tá? Falso dilema. Apresentar apenas duas opções. Muita gente comete o falso dilema. Falso dilema é bastante utilizado, na verdade até, né, por pessoas aí que dominam, né, a língua, né, tem um bom domínio, né, da argumentação. Na verdade, o falso dilema ele é usado justamente para conduzir a pessoa a um raciocínio errado, né? Então é meio que se fosse uma estratégia suja de argumentação. Então vamos aqui, ó, exemplo, né? Ou o governo investe em segurança pública ou o caos se instalar no país. Aí a questão é, será que não tem uma coisa no meio, não? Será que é só isso? Será que a gente não pode investir em educação? Será que a gente não pode investir, né, em aprimorar as leis, em aprimorar o judiciário, melhorar o sistema carcerário? É só segurança pública e é o caos, é sempre assim, é extremo, tá? Preste atenção, né, também no falso dilema. Apelar à emoção, tá? Muita gente, né, acredita, tá, que apelar para a emoção é uma boa estratégia, apesar de, né, o apelo à emoção é uma estratégia argumentativa usada, né, no discurso político, na propaganda, né? Então, apelar à emoção, né, acaba sendo também, né, algo utilizado na prática, tá? Mas que na redação isso pode, né, ocasionar uma argumentação frágil, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se você não apoiar essa causa, estará condenando milhares de crianças à morte, certo? Então, isso aqui é típico, né, de um discurso publicitário, político, tá? Que tem, né, que se usa de falácias para poder, né, alcançar, né, como uma estratégia persuasiva, tá? Então, preste atenção. Nem tudo que é falácia é argumento, como é que é? É um erro por si só na argumentação, tá? Se eu conseguir me explicar. Às vezes você está usando a falácia, como eu estou falando, ela é uma estratégia argumentativa, muitas vezes suja, né? Não ética, para se alcançar certo objetivo. Então, tem muita gente aí, né, enganando outras pessoas utilizando falácia, tá? Como estratégia argumentativa. Falsa causa, né? É estabelecer uma relação de causa e efeito que não tem como comprovar, né? Então, que o aumento da violência é resultado do consumo de videogames violentos. Será que é isso? Será que a violência não é também desigualdade social, não é também falta de acesso à educação? Então a gente vai, né, percebendo, né, como a gente precisa ter mais cuidado, tá? Ter mais bom senso na hora de, né, argumentar.